Bom dia, Antônio Rocha aqui, eu sou um homem branco, olhos verdes, cabelo castanho claro, já vou chegar nisso. Estou de blusa preta, calça bege. Bom, prazer estar com vocês aqui hoje. E vamos falar de dinheiro, né? Falar de saúde financeira. E até antes de começar, com o risco aqui de passar do tempo um pouquinho, a minha amiga ali vai me ajudar com as plaquinhas e tudo, mas eu queria começar, antes de mais nada, contando uma história, tá? Até porque a minha apresentação aqui, no próximo slide, eu já passo a mensagem que eu queria passar para todos vocês hoje. Então, ela é curta, né? A gente vai ter mais slides, mas ela acaba logo no próximo, se fosse pensar assim no que é mais importante. A história que eu queria contar um pouquinho da minha história. Então, por isso que tem uma foto minha logo aí, né? E eu me descrevi aqui, quem ouviu a minha descrição falou, tá aí o estereótipo claro do empreendedor rico, herdeiro, né? Eu sei, né? A gente tem que ter consciência do estereótipo que a gente tem. E minha vida não podia ser nada mais diferente do que isso, né? Totalmente diferente, na verdade. A minha mãe, funcionária pública, não aquela funcionária pública que ganha muito dinheiro e fica estável, na verdade, ela trabalhava na biblioteca de escola em Teresópolis, no Rio de Janeiro, sempre ganhou salário mínimo a vida inteira até o final da carreira. Toda a carreira dela no setor público foi salário mínimo, reloginho. E meu pai, vendedor de material de construção, né? Meu pai faz 70 anos esse ano, né? Ele é de 55. E ele começou a trabalhar, vou focar mais um pouco na história do meu pai. Ele começou a trabalhar com 15 anos, numa loja de mármore, depois foi trabalhar na loja de material de construção, e vendedor, né? Aquele esquema de vendas, trabalhou por 40 anos com vendas, meta, aquele esquema todo. Se aposentou aos 55, super cedo, mas aconteceu com meu pai o que acontece com a enorme maioria dos brasileiros, que ele não se aposentou, né? Então, de uma hora para outra, ele viu o salário dele, que tinha ali as comissões de vendas da loja e tal, cair para, literalmente, mais um salário mínimo. Então, a gente tinha minha família inteira com 2 salários mínimos, né? Meu pai e minha mãe ali aposentados com 2 salários mínimos. Não dá, não é suficiente. E aí, meu pai, né, na época, ele comprou um táxi, começou a trabalhar de taxista, e até hoje ele é taxista no Rio de Janeiro. Então, meu pai tem um táxi no Rio, dirige até hoje, aos 70 anos, gosta do que faz, gosta e, na visão dele, precisa. Obviamente, eu ajudo muito em casa, o plano de saúde deles eu pago, né, o que é normal, né? Claro, nunca vai faltar nada, mas ele dirige o táxi ainda, e, para mim, a minha infância inteira, a minha vida inteira, né, até eu sair de casa, o dinheiro foi um tema constantemente presente. Não faltou comida, longe disso, mas a preocupação com o dinheiro foi um tema constante. E, ao longo da minha apresentação aqui, eu vou fazendo vários paralelos com o que eu vivi, né, com essa minha realidade. Aí, depois, a vida andou, claro, fiz MBA, carreira corporativa, né, sou planejador financeiro, me apaixonei pelo tema de finanças pessoais, resolvi montar uma empresa focada nisso, né, que é a 11, mas eu achei que fazia sentido só começar com isso, para mostrar o quanto que o dinheiro estava, né, presente. Mas vamos lá. A gente faz muita pesquisa, depois eu vou mostrar alguns dados, e eu vou abrir, como eu falei, né, o nosso primeiro slide vai trazer, atualmente, qual a sua maior fonte de preocupação? E a gente pergunta isso anualmente em pesquisas que a gente faz. Esses são os dados da última pesquisa que a gente rodou em 2024. Na pandemia, a gente rodou essa pesquisa na pandemia, não está aqui, tá? Mas a gente rodou ali 2020, 2021, a gente também rodou essa pesquisa. Na pandemia, saúde bateu 40%. E dinheiro, na época, era tipo 43%. E os outros nem apareciam, né? Então, assim, dinheiro recorrentemente é a maior fonte de preocupação das pessoas. Então, se vocês tivessem que sair daqui com uma mensagem, já estou feliz com a minha participação aqui no evento da Vitude, é que, infelizmente, pessoal, não existe saúde mental sem saúde financeira. Não tem, a gente pode escolher ignorar, a gente pode escolher, passar por cima do tema, como a gente faz, eu vou mostrar isso. O brasileiro não fala de dinheiro, as empresas não falam de dinheiro. A gente pode decidir ignorar, mas a verdade é que não existe saúde mental sem saúde financeira. Vou dizer aqui que é o principal elemento, né? Como eu falei, a gente faz muita pesquisa, né? Então, aqui alguns exemplos de pesquisas que a gente faz, sempre pesquisas com CLTs,
Acho que para a gente atingir o nosso público-alvo, de novo, o Brasil é um país muito pobre. Então, é importante que as nossas pesquisas aqui batam com a audiência que a gente está falando, né, com as pessoas, com os nossos potenciais clientes. São empresas e colaboradores CLT. Né? Então, a gente faz bastante pesquisa, Setembro Amarelo, Raio-X da Saúde Financeira. Vou trazer alguns dados dessas pesquisas. Tá? Primeira coisa, 64% dos respondentes, dependendo do corte da pesquisa, tiveram a saúde mental afetada pela preocupação com o dinheiro. Desses 64%, 69% desenvolveram ansiedade, 53% insônia, e esse número é bem assustador, 23% desenvolveram depressão. De novo, isso são pessoas que colocam estes problemas na conta das preocupações financeiras. Então, é bem específico, né? O que a preocupação financeira, na sua opinião, te trouxe. E as pessoas estão claramente atribuindo a esses 3 fatores, ansiedade, insônia, depressão, à falta de saúde financeira, né? Ou aos problemas financeiros. Né? A nossa situação hoje, a situação dos trabalhadores, de novo, estamos falando de CLT, a situação do Brasil é ainda pior, né? como país, mas a situação dos trabalhadores brasileiros é muito alarmante. Alguns dados para vocês. 87% das pessoas possuem menos de um salário como reserva. E aí eu já sabia que eu ia vir aqui hoje. Meu pai estava na minha casa, né, 2 fins de semana atrás. E uma coisa que eu nunca tinha perguntado, engraçado, né, trabalho com isso, planejador financeiro e tudo, eu perguntei, pai, quanto você tem? Quanto você tem de dinheiro? Né? E ele me falou, abriu lá e falou, vem aqui, vou olhar e tal. Era tipo R$17.500. É o que ele tem de dinheiro na conta. Que é mais ou menos, na renda dele, uns 2 meses. Então, assim, tá acima da média. Ele está com 2 meses de reserva de emergência, né, do gasto dele, do faturamento médio que ele faz no táxi e tudo. Né. Lembrando, só o plano de saúde deles custa R$5.000 por mês. É um ótimo plano, né, mas só o plano custa R$5.000 por mês. Então, assim, a situação é muito alarmante. As pessoas não poupam. Se vocês perguntarem nas empresas, para os colaboradores das empresas, não importa a idade, não importa se é jovem, se a pessoa já tem mais tempo, tirando ali o C-Level, a gerência, né? Não é disso que a gente está falando aqui. Né? Não é de nós. Talvez esse seja o grande ponto. A gente não está falando, o problema não está necessariamente aqui nessa sala, mas as pessoas não poupam. As pessoas têm menos de um salário mínimo de reserva. Se elas ficarem sem trabalhar, elas não conseguem passar 1 mês procurando emprego. 74 milhões de pessoas endividadas. E aí todo mundo acompanhou agora o novo consignado privado. Deve estar todo mundo aí pensando os impactos. Daqui a pouco vai chegar, né, lá no E-Social, o boleto da Caixa Econômica para pagar o consignado de todo mundo da Folha, tudo isso. Né, tiveram milhões e milhões de simulações nesses 3 dias que o benefício já está implantado pelo governo. Então, a tendência é que esse endividamento... E não estou dizendo que é ruim, tá? É um empréstimo com juros menor. Né, não é uma ideia ruim. Só que esse endividamento ele é muito persistente no Brasil. E ele vai continuar. O endividamento excessivo vai continuar. Né? Não é um caminho de que ele está indo num caminho de queda, não. Ele está indo num caminho de aumento. Né? Porque as pessoas precisam, de novo. Né? A gente queria não precisar, mas as pessoas precisam. E, na busca por soluções rápidas, as pessoas caem em armadilhas. Qual é a principal armadilha hoje quando a gente olha para a base da pirâmide CLT? Bets. Né? Então, aqui alguns argumentos aqui, né? Bets, né? Jogo do tigrinho, bets, por aí vai. Então, assim, o quanto que isso está afetando as pessoas é surreal. Eu acho que a gente foi de um caminho onde era proibido para onde é totalmente liberado e você não consegue assistir um jogo de futebol sem ter pelo menos 5 bets na sua tela. É uma bet no negócio à volta do campo, é 2 bets, uma em cada time, é uma bet que aparece na tela da televisão, é outra bet que aparece no comercial, né? É o Neymar com a bet, é o fulano com a bet, ciclano com a bet, então é bet para tudo quanto é lugar. Né? Então, o dinheiro do marketing nisso aqui está absurdo, né? Está insano. 73%, na última pesquisa que a gente fez, que a gente perguntou por bets, 73% afirmaram apostar para fazer renda extra.
As pessoas vão lá e clicam. Pessoal, tem lá uma opção. Por que você aposta? Para ter a chance de ganhar mais, para não sei o que, não. Para fazer uma renda extra. E as pessoas foram lá e marcaram. Para fazer uma renda extra. Então, olha como está a cabeça das pessoas e como elas enxergam apostas como uma fonte de renda extra. E 2 horas, que também soa super alto, né? Eu olhei e falei, esse dado está errado, não é possível. Mas as pessoas falam, 2 horas é o tempo médio gasto em sites de apostas por dia. Que é insurreal, é insano. Né? Mas quando a gente olha também pelo celular, a gente vê que a gente usou o celular 6 horas por dia, 7 horas por dia, 8 horas por dia. Né? Então, até quem já tem... Bom, falamos muito de bets, como eu falei, pega a base. O que mais que ataca a nossa saúde financeira? Então, quando a gente sai da base da pirâmide, vai subindo um pouquinho, pessoas que ganham um pouquinho mais, pessoas que já têm ali um conhecimento maior de finanças, né? Será que está resolvido o problema? Não. E a gente faz, né? A gente atende individualmente colaboradores. Está longe de estar resolvido. Quando a gente vai para pessoas que ganham mais, os problemas são outros. São um pouco mais sofisticados. Né? Então, a gente vê pirâmide, né? Brás Company, a gente vê outros esquemas de pirâmide, a gente vê de novo jogador de futebol envolvido, né? E a gente vê produtos financeiros complexos que não trazem retorno, exemplo dos COIs. Né? E a gente atende muito caso de COI. Investi num COI, não rendeu nada, poxa, por quê? Eu queria entender mais, como é que funcionou, aquela história toda, o gerente do banco me empurrou o produto tal, poxa, por quê? Eu estou aqui com 3 propostas do banco, um financiamento, 2 consórcios, não sei o que, quero comparar um com o outro. Então, assim, a saúde financeira é atacada de todos os lados. Né? E é um problema silencioso. Aqui eu queria trazer aquele ponto que eu falei com vocês. Se tivesse que dividir em 3 grupos as pessoas, 51% das pessoas não costumam falar sobre dinheiro, de jeito nenhum. Não falo, não gosto de falar sobre dinheiro. E pensa na gente mesmo. Quem é que estaria confortável de chegar agora e falar quanto ganha? Quanto tem de patrimônio? A gente não é acostumado com isso. 47% falam com parentes e amigos. E, geralmente, não são conversas tão instrutivas assim. Né? E só 2% buscam ajuda profissional. Buscam aqui está errado, tá? Depois eu tenho até que acertar. 2% é uma mistura de quem busca e de quem tem acesso. Porque também muita gente não teria nem como ter acesso a uma ajuda profissional, mesmo que quisesse buscar. Porque tem um problema grande de acesso, de vergonha, de não querer falar sobre o tema e por aí vai. Né? Isso resulta em absenteísmo e presenteísmo, lugar comum aqui, não preciso nem falar, né? 68% tem seu trabalho impactado pelo estresse financeiro, 39% perderam o foco, tentando resolver pendências financeiras, e as pessoas reportam 4 horas, aí, as pessoas que têm problemas financeiros, reportam gastar até 4 horas por semana resolvendo esses problemas, né, durante o horário de trabalho. Então, assim, é óbvio isso, né? Estou falando uma obviedade aqui, a pessoa com um problema financeiro, ela tem a performance dela impactada no trabalho, tem a saúde mental dela impactada no trabalho, é tudo que a gente está falando aqui ao longo do dia de hoje. E, melhor do que eu falar, trouxe 2 cases aqui de pessoas que a gente atendeu, né, ao longo da nossa trajetória aqui. Vou deixar um videozinho da Kedma e depois do Carlos. Opa, será que a gente consegue acionar? Porque na minha cabeça eu achava que, que vergonha ter que acionar, né, uma ajuda financeira, sendo eu uma administradora, né, uma pessoa que controla prazo, controla as coisas, e como assim eu preciso de ajuda na minha vida pessoal, né? Então, confesso que eu tinha uma certa resistência. E, de verdade, o cenário que eu me encontro, né, que está quase para resolver, de fato era um cenário de caos. Assim, cenário de caos. Eu cheguei realmente no fundo do poço, a ponto de não ter cartão, a ponto de não ter conta corrente, e não é porque eu não tenho dinheiro, mas porque chegou num nível que o estrago foi generalizado, né? E eu vendo a oportunidade de sair disso e de ter o apoio de alguém que conhece, de alguém que é melhor do que eu nesse sentido, né? Onde eu pude ver que, sentir a confiança, porque hoje ela é uma pessoa da minha confiança,
né? E que falava, calma, você está tomando essa ação hoje, mas a gente vai estruturar, as coisas vão se acalmar, vão ficar boas e a gente vai mudar mesmo esse patamar. Então, hoje é uma pessoa que de verdade quero levar para a vida, assim. E se eu puder aconselhar as pessoas, se eu puder falar, procure ajuda, se eu puder indicá-la, não tenha dúvidas que eu farei. Exemplo da Kedma e do Carlos. Antes de passar pelas consultorias, eu senti uma preocupação com dinheiro especificamente, né, com as contas. A não organização financeira, ela afetava diretamente a parte de saúde mental. Claro que tem diversos outros temas, né, que acabava compondo e ajudando a agravar a questão de saúde mental mesmo. Mas a questão financeira é um dos pilares bem importantes assim na vida, porque ela que dá a sensação de segurança, de estabilidade. Com isso a gente consegue trabalhar com mais calma, consegue resolver outros problemas. E daí quando esse pilar ele fica balançado, né, ou não está bem estruturado, nitidamente as outras áreas da vida elas acabam não seguindo tão bem, e o que afeta diretamente a saúde mental. Então, o que a gente vê nesses vídeos, né? A gente vê que as pessoas naturalmente reconhecem essa ligação entre saúde financeira e saúde mental, começando pelo exemplo do Carlos. A gente vê o elemento de vergonha de falar de dinheiro, né? Na fala da Kedma é muito claro isso quando ela traz, né? Eu, administradora, tendo que fazer uma consultoria financeira, e eu diria que essa é a principal barreira, e que a gente aqui na 11 tem muita experiência nisso, mas é a principal barreira para as pessoas engajarem com programas de educação financeira, principalmente, ou de saúde financeira, a vergonha delas não conhecerem a terminologia, delas não quererem expor a situação financeira delas, o receio do RH, saber como está a situação financeira delas. Sempre uma pergunta, mas esses dados vão ser compartilhados com o RH quando a gente faz os check-ups. Geralmente é a primeira pergunta que a gente escuta. Então, tem muito receio, tem muito viés, tem muito trauma para a gente falar de dinheiro, e até por isso é um tema super importante, né? 78%, só para fechar, 78% obviamente afirmam que seriam mais felizes e produtivos com estabilidade e organização financeira. E eu diria que os outros 22% é porque já tem, né? Então, é um tema importantíssimo. Bom, agora já tô encerrando aqui, só falando rapidinho da 11 para vocês. Meu papel aqui era conscientizá-los do problema. Nós somos uma fintech com 2 focos, né? O primeiro foco, uma solução de previdência privada, corporativa, né? A gente tem a solução líder aqui em tecnologia, serviço e tudo, para apoios a planos de previdência, de novo, que ajudam as pessoas a poupar. Então, talvez é o incentivo oposto, né, do crédito, é ajudar as pessoas a pouparem mais. E a gente tem o que a gente chama de um plano de saúde focado em finanças, né? A analogia aqui, esse plano de saúde financeira para colaboradores. E esse plano ele tem alguns pilares muito importantes que eu queria falar sobre eles, tá? Porque antes de mais nada, antes de falar da solução, poxa, por quê? Né? Qual que foi a ideia? Por que vocês construíram a solução? Em que vocês pensaram? E a gente foi bem decisivo, tá? No que a gente acredita que não funciona e o que a gente quis mudar. Então, a gente acha que curso de finanças e investimentos não funciona. É ruim? Não, de jeito nenhum. A gente tem dentro do aplicativo, tem alguns cursos lá. Mas a pessoa que está doente, ela não quer ser ensinada sobre a doença. Ela quer que você ajude a resolver, né? Quando ela pegando a analogia com medicina. Então, nosso foco é na resolução dos problemas das pessoas. Então, eu tenho um problema financeiro, me conta o seu problema, eu vou te ajudar a sair disso, né? Assessoria financeira, aqueles telefones, aqueles call centers e tudo, as pessoas não usam, a utilização super baixa, não conectam com as pessoas que estão atendendo, não tem essa relação pessoal que é tão importante para falar sobre dinheiro. Então, por isso que a gente acredita em consultorias individualizadas com acompanhamento. Então, a pessoa pode fazer várias consultorias com a mesma pessoa, né, para ter esse acompanhamento mesmo, essa relação, né, que a Kedma falou ali no exemplo dela. Ferramentas de Open Finance ainda não funcionam, não pela tecnologia, a tecnologia está aí. Se a gente quisesse fazer, já começar a usar IA, pegar o Open Finance, conectar nas suas 4 contas bancárias, pegar todos os dados, centralizar, fazer uma visão de receita e despesa, te falar bonitinho quanto é que você está, como é que você está, maravilhoso. O público para isso hoje no Brasil é entre 2% e 3% da população economicamente ativa, que tem a paciência, a organização de usar, e 2, confia em dar acesso aos seus dados financeiros para esse tipo de solução.
Então, é muito limitado. Não é uma solução que funciona em massa. Então, a gente acredita muito mais em ferramentas simples, de fácil utilização, que a gente usa nas consultorias, tá? Do que a gente desenvolver coisas complexas de Open Finance, que as pessoas não usam. E soluções que são atreladas a benefícios financeiros. Ah, mas o meu provedor do consignado já tem a parte de saúde financeira. Legal. Algum incentivo tem ali, né? Então, a gente acredita em independência completa. Né? A pessoa fala, mas vocês têm previdência. Claro, então, se eu tiver um viés para ajudar as pessoas a pouparem, a gente tem. É um viés que eu aceito ter, ajudar as pessoas a fazerem poupança todos os meses. Né? A gente gosta desse viés. Então, a gente foi bem diretivo no que a gente não acredita e no que a gente acredita para montar a solução. E esse programa geralmente vai ter sempre, né, 3 grandes etapas. A primeira etapa é uma etapa de conscientização e diagnóstico, onde a gente faz check-ups. Por quê? Porque é super importante a gente medir. Acho que na palestra anterior ou na outra antes dessa, né, a gente falou disso. Hoje em dia, para o RH, implantar qualquer benefício, qualquer programa, se a gente não conseguir medir e não conseguir mostrar o resultado desse programa, né, já não começa certo. Né, rapidamente você vai se perder. Então, a gente faz check-ups da saúde financeira da base de colaboradores de todas as empresas, faz todos os cortes por área, por faixa etária, por gênero, por localização geográfica, enfim, todos os cortes possíveis de saúde financeira. Né? Isso orienta o plano anual de ações que a gente faz, então a gente sempre monta um calendário de ações anual para a parte de saúde financeira. Esse calendário dá origem a uma série de ações de engajamento, cujo principal objetivo, na verdade, são 2. Primeiro, gerar o conhecimento de que a solução existe e está disponível. Apesar de básico, é um desafio, né? Garantir que o assunto aparece para todo mundo. Ó, tem um plano aqui de saúde financeira, pessoal, todo mundo tem que conhecer que tem, está acessível e tal. E o segundo objetivo é gerar confiança. As pessoas têm que confiar que a solução está ali independente, que ela está ali para não vai compartilhar dados individualizados com o RH, que a pessoa está ali para ajudar ela sem nenhum tipo de, né, incentivo, comissionamento ou alguma coisa do tipo. Então, gerar confiança é muito importante, né, e estimular a utilização. A recorrência, depois que a pessoa utiliza, ela é altíssima. Então, a chance de uma pessoa que faz uma consultoria fazer a segunda, a terceira, vai para casa de 70%, 75%. Então, a pessoa continua. Pode demorar, pode ser dali a 6 meses, dali a 9 meses, mas a pessoa continua. Então, o nosso desafio é estimular essa primeira consultoria, esse primeiro atendimento, que depois a pessoa vai, né, e ela vai continuando. E esse acompanhamento individualizado é o core, tá vendo? A parte mais importante da solução é ter essas consultorias individualizadas, com especialistas, certificados, fazer esse acompanhamento aí, real da saúde financeira. A gente mede resultado, então é importante falar disso. Então, resultados são medidos. Então, aqui é um exemplo, né, de um programa, com ali, mais ou menos no 8º mês, a gente mediu 20% da nota de formação de patrimônio, 15% com reserva superior a 4 meses, 10% do número de colaboradores em estresse financeiro, caiu 10%, e 28% de colaboradores usando linha de crédito pré-aprovado. Em algumas empresas, a gente serve como portão, tá, do crédito. Para o colaborador poder pegar um crédito, ele tem que passar na consultoria, e a gente tem que entender, orientar, e aí sim ele pode, né, pegar o consignado ou pegar alguma linha de crédito que a empresa ofereça, da cooperativa, enfim, alguma coisa do tipo. Tá? Para fechar um videozinho nosso, e depois vou falar um pouquinho da nossa parceria com a Vitude. Um grupo seleto de empresas já percebeu que a saúde financeira dos colaboradores não é um custo. A empresa, eu vejo que sim, ela tem uma responsabilidade social em viabilizar, né, que a educação financeira chegue até o seu público. Né? E aí eu falo seu público que não necessariamente é só o seu funcionário, mas a família do funcionário também, como extensão. Né? Mas, de novo, é um grande desafio, porque o próprio conceito de saúde financeira, ele não é abrangido de uma forma extensa, né, nas escolas, né, nas universidades, no âmbito geral. É um investimento estratégico que reinventa pessoas. Gostei muito da preocupação e da importância que deram pro meu caso. Então, assim, eu consegui me explicar com o mesmo atendente mais de 3 vezes, conseguimos, né, criar um histórico ali do que eram minhas metas, que eram meus objetivos,
Então, assim, conseguiu elucidar as questões que eu tinha sobre questões de investimentos. Não é sobre salário, é sobre construir uma nova relação com o dinheiro, uma nova história de planejamento, direção e transparência. Todo mês, o salário caiu, eu tenho uma reunião marcada com a ONU. Então, assim, eu não pago nenhuma conta sem conversar com a minha consultora primeiro. E tudo que eu quero fazer, aí eu pergunto, o que você acha? Você acha que a gente faz assim? Você acha que a gente faz aquilo? Então, assim, hoje eu não tomo mais nenhuma decisão sem a opinião da minha consultora, sabe? Com as ferramentas certas, o enredo do endividamento brasileiro pode mudar. Legal. Bom, pessoal, então, quem quiser escanear o QR Code aí, vou deixar aqui na tela, para descobrir aí o custo do estresse financeiro na sua empresa. É um questionáriozinho, uma brincadeirinha que a gente faz para isso. Obviamente, todo mundo aqui convidado para passar no nosso stand. A gente está com uma ação aqui para todo mundo que está aqui presente no Vitude Summit. Todos os clientes Vitude têm super desconto na solução. Já falo, é uma solução muito acessível, né, para empresas, para RHs. Então, a gente tem o maior prazer em poder levar e o maior orgulho de levar essa solução nas empresas. Dá um orgulho danado fazer isso com tanto propósito por trás e ajudar as pessoas a ter uma melhor saúde financeira. Bom, é isso. Muito obrigado, pessoal.